Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thaís, eu sou pedagoga, doutoranda em educação pela Unicamp, já fui professora de educação infantil por 2 anos em redes municipais e nesse momento em que está todo mundo em casa, ou quem pode estar em casa, deveria estar em casa, venho trazer uma história para a infância para que a gente possa elaborar sentires e pensares. Eu acredito muito na potência das histórias para a infância, por permitir, através de uma outra linguagem, sentir, experimentar, vivenciar coisas. Acredito também na potência dos contadores de histórias, por serem pessoas que estão junto no momento dessa elaboração de sentires ou sentir-pensares, como propõe o Eduardo Galeano. Então, nesse momento, eu trago para vocês a história A Planície e o Abismo, do Rubem Alves, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos começar. Era noite, mas o caminho era bem conhecido. Voltava para casa de uma alegre noitada com os amigos, na taverna da aldeia do Vale. Lugar bom aquele. Havia risos, músicas e se bebia boa cerveja. Lugar sagrado. À volta do fogo da lareira e da amizade se sentia que era bom viver. Ali o sentimento da solidão fugia. Pena que sempre viesse o fim, a hora de ir embora, quando se experimentava o espanto do poema do Drummond. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Sempre fica frio e triste quando a festa acaba, mas amanhã tudo se repetiria. É sempre possível recuperar o passado. O tempo anda em círculos, nenhuma perda definitiva. Sentia o cheiro das flores noturnas que cresciam à direita do caminho, na encosta da montanha, enquanto ouvia o ruído longínquo das águas do riacho que corria no fundo do penhasco à esquerda. Montava seu novo cavalo, um lindo animal branco que combinava um ar selvagem com sua disposição amiga. Teria um amigo para muitos anos, o jovem pensava. Seu corpo pendia relaxado sobre a sela, sabendo que no escuro os cavalos conhecem melhor o caminho para casa do que seus donos. O caminho de volta para casa era tranquilo e conhecido. Havia só um lugar que dava calafrios. Era a encruzilhada, onde começava a trilha que levava ao alto da montanha. Lá estava ela, a montanha brilhando ao longe sob o luar. Enorme, desconhecida, silenciosa, sempre envolta em neblinas, indiferente, por milhões de anos, à sorte dos homens que formigavam no vale. Diziam que a montanha era mágica e se contavam histórias estranhas de pessoas que a haviam desafiado para nunca mais voltar. Alguns afirmavam que elas se haviam transformado nas neblinas que permanentemente envolviam a montanha. Por isso, as trilhas da montanha, por oposição às trilhas do vale, sempre cheias de alegres caminhantes, se mostravam desoladoramente abandonadas. Muitas vezes parava naquele ponto, sentindo uma mistura de medo e fascínio, como se a montanha o chamasse e o assustasse ao mesmo tempo. Mas nunca se aventurara. Afinal de contas, o que poderia uma montanha oferecer a um caminhante, além da solidão, da vertigem, das alturas e do terror da morte? Aves noturnas piavam no escuro. Repentinamente, um vulto, quem sabe uma coruja, quem sabe um morcego, voou bem à frente de seu cavalo. Assustado, o animal empinou com um relincho e saltou, na direção do abismo. Solto da sela, o corpo do jovem voou desamparado, suas mãos procurando onde se agarrar no escuro, enquanto seu cavalo desaparecia no abismo. Sem poder explicar como, sentiu-se seguro por mãos invisíveis, que o colocaram sobre um galho que se projetava sobre o precipício, e lá ficou, balançando sobre o nada. Ouvia o ruído das águas que corriam embaixo, o ruído do vento que corria acima. Tudo mais era silêncio, inútil gritar por socorro. Foi então que uma voz, vinda de muito próximo, lhe disse: "Sou seu anjo da guarda." "Salve-me do abismo!" o moço implorou. "Não tenha medo do abismo," a voz respondeu. "Os abismos dizem sempre a verdade. Eles têm uma sabedoria a ensinar se fizermos silêncio para ouvir a sua voz. Mais perigosa que os abismos é a alegre despreocupação que anda pelos caminhos do vale. Neles vive o esquecimento, e quem se esquece é comido pela morte." "Sou seu anjo da guarda," a voz continuou.
Fui eu quem assustou o seu cavalo. Fui eu quem o agarrou sobre o vazio. Fiz isso porque o tempo passa muito depressa e os anjos da guarda têm vida curta. Meu tempo está terminando e eu ainda não consegui cumprir a minha missão. Ainda não lhe ensinei as lições do abismo, embora tenha tentado. Falei primeiro com brandura. Enviei-lhe emissários mansos. Você não se lembra das inúmeras vezes que, passando por esse mesmo lugar, ao entardecer, sua sólida alegria era interrompida pela tristeza do pôr-do-sol? Sabe por que o pôr-do-sol é belo? Porque ele é uma parábola do que somos, da nossa vida. Imensamente belo em suas cores, imensamente triste em seu adeus. O pôr-do-sol é um emissário do abismo. Enviei-lhe a tristeza do pôr-do-sol como um convite a que você começasse a ser sábio. Mas você estava seduzido pelos risos e não conseguiu fazer amizade com ela, a tristeza. E você logo voltava aos caminhos do vale, onde mora o esquecimento. Mudei de tática. Bloqueei os caminhos do vale, enviei o inverno, quando todas as trilhas se cobriam de neve e só restava a tristeza das noites solitárias. Também a solidão é emissária do abismo. Na solidão, longe do falatório das tavernas, tímidas imagens que moram em nossas funduras começam a sair das cavernas onde haviam se escondido. Na solidão, elas nos falam sobre a verdade, coisas que ninguém mais sabe. Mas você a tratou como se fosse inimiga e temia que elas fossem a morada da loucura. Resolvi então seguir o conselho de um bruxo, Dom Juan, e adotei uma nova tática, o terror. Enviei-lhe a própria morte. Ela o agarrou bem no meio dos caminhos do vale, entrou no seu corpo e se aninhou no seu coração. Você sentiu seu hálito frio e se assustou. Pensei que você havia começado a ficar sábio e ordenei à morte que o deixasse, mas você logo se esqueceu em meio à sedução dos sorrisos do vale. De novo lhe enviei a morte, montada num cavalo de fogo, e quando ela passou, você ficou estendido no caminho com a carne chamuscada. Mas o susto logo passou e você se esqueceu. Agora, de novo, você se encontrou com ela. Foi-se seu cavalo real e você está pendurado sobre o abismo. Agora você não tem alternativas. Terá de me escutar. Ouça-me com atenção, pois não poderei mais lhe falar. Vou lhe contar uma história e espero que você a entenda. Muitos anos atrás, numa terra distante, nasceu um príncipezinho. O reino se encheu de alegria e vieram visitas dos 4 cantos da terra, todas elas trazendo presentes em suas mãos. Todas? Não. O mais sábio e poderoso dos magos vinha de mãos vazias. Tomou a criancinha nos seus braços e, enquanto a abençoava, lhe disse: "Vou lhe dar a mais preciosa das dádivas, aquela que todos desejam e que poderá fazer de você o mais feliz dos mortais." Fez-se grande silêncio e, como se tivesse sido chamada por um gesto de magia, voou uma borboleta de asas azuis que pousou na mão do nenezinho. E ali ficaram os dois, menino e borboleta, num momento encantado. "Não é linda?" perguntou o mago. "Como seu presente, esta borboleta é o dom supremo de fazer as pessoas sorrirem. Por onde quer que você vá, o ar se encherá de sorrisos. Não é isso que acontece quando alguém vê uma borboleta pousada em sua mão?" A voz do mago tornou-se então mais sombria. "Mas este é também um presente perigoso. Borboletas e sorrisos têm um poder de sedução que facilmente nos conduz à perdição." Então, sem que ninguém esperasse, sem nenhum aviso, com um golpe rápido de sua mão, esmagou a borboleta distraída na mão do nenezinho. E ele chorou. "Tão linda, tão frágil, voa leve de flor em flor, mas se despedaça ao menor golpe. Borboletas não são criaturas de abismos. Não sabem o que isto seja, mas nós somos criaturas de vales e de abismos. Somos seres abissais. E depois de aprendermos as lições dos abismos, e somente então poderemos voar como as borboletas. Por isso, é preciso que você escale a montanha, o lugar dos abismos.
para então e só então descer aos vales. São poucos os que se atrevem a isso, e com razão. Os abismos causam medo, já os caminhos do vale são tranquilos. Nada exigem, não testam a nossa dureza. Os caminhos do vale nos fazem esquecer, e quando isso acontece, estamos perdidos. Não sabemos para onde ir, porque não sabemos quem somos. E quando não sabemos quem somos, andamos em círculos. E é por isso, porque você será seduzido pelo esquecimento, que vou lhe dar um anjo da guarda. Ele fará com que você não se esqueça nunca. Você não poderá vê-lo, mas sentirá a sua mão e ouvirá a sua voz. Ditas essas palavras, o mago desapareceu. Tudo aconteceu como ele predissera. O menino cresceu e por onde quer que ele fosse, o riso se espalhava. E como ele se sentia feliz! Havia sempre borboletas ao seu redor. Era bem verdade que a visão da montanha, sempre envolta em neblinas, lhe provocava estranhos pensamentos, como se ela o convidasse a transpor os seus abismos e sentir a dor da solidão e os calafrios dos precipícios. Mas logo uma borboleta o convidava aos caminhos dos risos, e ele se esquecia. Pois é, continua a voz, você já deve ter entendido que essa é a sua história. De muitas formas o chamei, com brandura ou violência. Você não me ouviu, fugiu. E agora que estou prestes a partir, é necessário que você me ouça. É necessário que você aprenda as lições do abismo, mas para isso terá que escalar a montanha. Lembre-se de que eu não estarei aqui da próxima vez para salvá-lo da morte. Ouça-me, pois vou lhe contar sobre o caminho que te espera. Você iniciará sua jornada de madrugada, antes do sol nascer, e caminhará na direção da estrela d'alva, que estará brilhando no horizonte. Você nada levará, caminhará leve, de mãos vazias. No início, os caminhos serão suaves, mas pouco a pouco irão ficando íngremes. O barulho da aldeia que acorda você ouvirá a princípio, mas ela irá ficando cada vez mais distante, mais silenciosa, até que haverá apenas o silêncio e o ruído do vento. Você chegará então a uma árvore enorme, milenar, e no seu tronco você encontrará muitos nomes gravados. São nomes de poetas mortos: Rilke, Fernando Pessoa, T.S. Eliot, Emily Dickinson, Robert Frost, Cecília Meirelles, Guimarães Rosa. Também eles passaram por estes mesmos caminhos, e os seus poemas se transformaram em frutos. Você verá que essa é uma estranha árvore que produz frutos de muitos tipos, muitas formas, muitas cores, muitos gostos. Experimente os frutos, você verá que eles são mágicos. O gosto logo se transformará em sentimentos. O seu corpo será possuído por sentimentos estranhos. Ele estremecerá. Seja paciente. Por vezes, o fruto parecerá não ter gosto algum e seu corpo ficará frio. Coma de novo. Os gostos e os sentimentos que moram nos frutos, na realidade, não moram neles, moram em você. Os frutos mágicos só têm o poder de fazer acordar os gostos e sentimentos que moram em você adormecidos. Isto é magia. Ela não tem o poder de criar o novo, mas tem o poder de chamar de volta o esquecido, perdido. Em cada um de nós mora uma bela adormecida que um feiticeiro mau fez dormir. Os poemas têm o poder de fazer ressuscitar os mortos que moram em nós. Você começará a sonhar sonhos que nunca sonhou. Você compreenderá que seu corpo é um poema encarnado. E você se sentirá bonito como nunca se sentiu. Nessa solidão mora uma alegria que só cresce nas alturas e que não é encontrada nos alegres caminhos do vale. E a árvore lhe fará, então, uma dádiva, lhe dará um instrumento musical de presente, um berimbau. Por que um berimbau? Porque o berimbau é nada mais do que uma corda esticada por um arco. Com ele se faz música, metáfora do que somos. Somos um berimbau, um arco e uma corda. A corda é o amor, Eros, e o arco é a morte, Thanatos. É assim que os poetas produzem a beleza, esticando o amor com o arco da morte. O amor sozinho
é frouxo, fraco, como a borboleta que é morta com o mais simples golpe. A morte sozinha é terrível e nos destrói. Os poetas são aqueles que têm o poder de juntar o amor e a morte, e deste casamento surge uma beleza que nenhum golpe pode destruir. Fica, é claro, na beleza uma pitada de tristeza. Toda beleza é triste como um pôr do sol, mas ela é verdadeira, porque somos assim, seres crepusculares, belos e tristes como o sol que se põe. Você continuará a subir, até chegar a uma rocha gigantesca que se projeta sobre o abismo, o penhasco do conhecimento. Ali o ar é sempre puro e claro, não há neblina, e se pode ver até o fim do mundo. Vales, planícies, outras montanhas ao longe, praias e finalmente o mar. Absoluto no horizonte. O conhecimento é uma coisa boa. É no seu penhasco que se recebe a dádiva dos olhos, que tem o poder de ver através da neblina. E é também ali que se recebe a dádiva do poder. Conhecimento é poder. Mas ele é um lugar perigoso, aonde só se deve ir depois de haver passado pela árvore dos poetas mortos e de haver recebido a dádiva do berimbau. Aqueles que se atreveram a ir diretamente até o penhasco do conhecimento, sem passar pela árvore dos poetas mortos, são transformados em estátuas de sal, paralisados, imóveis. Você os verá como se fossem uma galeria de esculturas. É possível que você chegue mesmo a reconhecer algum deles, pois ainda guardam a aparência do seu rosto. Outros, entretanto, já foram comidos pelo vento, e já não existe nada que nos permita imaginar o rosto que um dia tiveram. O conhecimento só é gracioso para aqueles que aprenderam, com os poetas, a lição do amor e a lição da morte. Sem isso, o conhecimento é cruel, só morte. Sobre o penhasco, você encontrará o livro da ciência, que você deverá comer, pois o conhecimento que só mora na cabeça logo é esquecido. É preciso que ele more no lugar onde o sangue corre. Depois de comer o livro do conhecimento e sem nunca abandonar o seu berimbau, você continuará a subir até chegar a uma caverna escura, onde mora uma aranha. Você sentará em silêncio e a observará, pois a aranha ensina em silêncio. Lá está ela, sobre um canto da caverna. De repente, um salto e ela está solta no vazio. Mas ela não cai, flutua. Flutua suspensa por meio de um fio que ela tirou de dentro do seu próprio corpo. Ela não conta com nada mais além do fio tirado de seu corpo para o trabalho fantástico de construir sua teia sobre o vazio. Você é como a aranha. Diante de você está um precipício. Para transpor, você terá de produzir o seu próprio fio. Você está sozinho diante do vazio, sem ninguém para ajudá-lo, e você fará como ela fez. Saltará sobre o abismo, contando apenas com a seiva que corre dentro de você. E se você tiver coragem para tanto, chegará ao outro lado, e chegará à Gruta da Memória. Ela é enorme e escura. Lá ficam guardados os sonhos esquecidos, que só aparecem quando se dorme. Quem diria que coisas boas podem acontecer ao dormir? Dormir é hora de fazer nada. O corpo está inerte, as mãos não têm o que fazer. Mas é justamente no sono que todas as vozes que falam sem cessar dentro de nós fazem silêncio, e podemos então ouvir outras vozes que o falatório silenciou. Sonhar é lembrar. Lembrar de coisas um dia amadas e perdidas, esquecidas. No sonho, elas voltam e nos contam que os espaços do nosso corpo são cheios de nostalgia. Você sentirá saudades. Saudade é a tristeza pelas coisas que amamos e perdemos. Não é o desejo de voltar ao passado, pois isso não é possível. Saudade é sentir que algo nos foi arrancado. Na saudade é como se fôssemos náufragos numa praia, ajuntando os pedaços de um naufrágio. Na saudade, saímos dos muito pequenos desejos que moram nos caminhos do vale e nos descobrimos diante de um grande desejo, que é a nossa verdade.
Saudade é o lugar da busca do grande desejo, esquecido, perdido. Percebemos que estamos ficando velho. Crianças não têm saudade. Elas vivem a inocência e o paraíso do presente permanente. Na saudade, descobrimos que os pedaços de nós já ficaram para trás. E descobrimos, na saudade, uma coisa estranha. Desejamos encontrar, no futuro, aquilo que já experimentamos como alegria no passado. Só podemos amar o que um dia já tivemos. Não é possível desejar o desconhecido, por mais fantástico que ele possa ser. Pois como desejá-lo se nunca o experimentamos? Só podemos desejar aquilo de que temos saudades. Somos seres da saudade. E quando você sentir isso, uma ampulheta aparecerá magicamente nas suas mãos. E você perceberá que muito da areia já correu. E da areia que se escorre, você ouvirá uma pergunta. O que é que você está esperando? A escalada está quase no fim. Você sai da gruta da memória, onde mora a saudade. E o sol está se pondo. Tudo está em silêncio. Você olha para o vale e vê que as primeiras luzes começam a ser acesas. É infinitamente belo, é infinitamente triste. Mas você ainda não chegou. O alto da montanha lá está à sua espera. Sobre essa última parte da viagem eu nada posso lhe dizer, porque eu nada sei. Há lições para as quais não há mestres. A gente tem de aprender sozinho. Dentro de cada um existe um segredo que é único. Ninguém sabe, ninguém pode ensinar. Veja, a estrela d'alva já está brilhando. Chegou minha hora de partir. Chegou a hora de você iniciar a sua jornada. Dê-me a sua mão. O jovem estendeu a mão, sentiu-a firmemente segura pela mão do seu anjo da guarda, que puxou do galho que estava agarrado. Sentiu-se sobre a terra firme. Voltou para agradecer, mas não havia ninguém. O anjo da guarda se fora. Iniciou então a caminhada que sempre o fascinara, mas da qual sempre fugia. Tudo aconteceu como lhe fora dito. Quando ele saiu da caverna da memória, viu o cume da montanha que o esperava. O sol estava se pondo, o silêncio era absoluto. Subia sem saber o que o aguardava. Chegou ao alto e o céu já se cobria de estrelas. O luar iluminava o vale, lugar que ele pensava conhecer como a palma de sua mão. Mas não, agora tudo era diferente. Estava ele diferente. Já não era mais o mesmo. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Surgida, não se sabe de onde, uma borboleta luminosa pousou sobre sua mão. E ali ficaram eles, naquele efêmero e eterno momento místico que nenhum poeta, nenhuma ciência, nenhuma saudade jamais pudera dizer. Um vento forte soprou, e ele percebeu que a sua roupa, a única coisa que durante toda a caminhada havia permanecido a mesma, era levada pelo vazio. Estava nu, completamente nu, como no dia do seu nascimento. Sentiu como se tivesse acabado de nascer. A borboleta encantada foi ficando transparente e começou a desaparecer. E ele foi se sentindo cada vez mais leve, como se tivesse asas, como se pudesse voar sobre o abismo. Não, a borboleta não desaparecera. Agora ela morava dentro do seu próprio corpo. Ele era a borboleta que havia aprendido as lições dos abismos. Nenhum golpe poderia matá-la. Começou então a descida, de novo, na direção dos caminhos do vale tão conhecidos, para os amigos, para as alegres celebrações, mas compreendeu que nunca mais sorriria da mesma forma, porque mesmo que andasse pelos caminhos do vale, traria sempre dentro dele o mistério da montanha encantada. E é isso. Muito obrigada, espero que tenham gostado e que sirva para elaboração e entendimento de coisas que estejam pensando e sentindo nesse momento.